Queria dar boas-vindas a todos vocês do nosso segundo dia do terceiro simpósio de genética do autismo. O tema que nós escolhemos hoje foi abordagens terapêuticas. Muito obrigado a todos pela presença e aproveito também para agradecer a participação dos nossos palestrantes, tanto agora nesse primeiro bloco, que é mais focado na parte de pesquisa básica, e do segundo bloco, que são pesquisas e aplicações mais na área de terapia. Então, muito obrigada agora, Helena e Fábio Papes. Então, nós vamos começar hoje falando um pouquinho de genética e autismo. E, para quem não nos conhece, a gente fica no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, no Instituto de Biociências, cidade universitária. Nosso grupo de pesquisadores ele segue a filosofia do professor Oswaldo Frota Pessoa, que iniciou o grupo de genética humana no nosso instituto, onde, a partir dos problemas que são identificados nos pacientes, a gente pensa em novas pesquisas, e a gente espera que os nossos resultados, de alguma forma, retornem aos nossos pacientes. Acho que um ponto que todo mundo sabe aqui é sobre a variabilidade da população humana. Então, como aqui representado nessas várias figuras, a gente sabe que cada um de nós é diferente do outro. E essa variabilidade é principalmente determinada pelas variações no nosso genoma, como aqui representado nesse gráfico. Estou conseguindo fazer a seta. E como que a gente estuda essa variabilidade genética? Então, basicamente pelo estudo do sequenciamento do nosso genoma. E aqui eu gostaria de destacar esse resultado obtido por um estudo do nosso grupo, de mais de 1.000 indivíduos, onde a gente identificou pelo menos 2 milhões de variantes exclusivas da nossa população, o que destaca a importância de estar estudando os brasileiros. E acho que a próxima pergunta óbvia é se o genoma de autistas brasileiros difere da população geral. Então, em um esforço entre o genoma e o Instituto de Psiquiatria, que é representado pela professora Helena Brentani, nós estamos analisando o exoma de 350 brasileiras com TEA. E a gente identificou 120 mil variantes raras exclusivas nessas 350. E o que a gente quer estudar? O quanto que essas variantes, tanto as exclusivas como as não exclusivas dos autistas, contribuem para a predisposição ao autismo. Então, o nosso foco de pesquisa tem sido, por muitos anos, a identificação de variantes raras de risco para autismo. E em relação ao que se sabe da literatura mundial em relação às variantes raras, que elas explicam boa parte não, uma porcentagem do autismo, e o que chama atenção é que a maioria dos casos são representadas por variantes muito raras, com uma recorrência menor do que 1% na casuística de autista. Então, um desafio que a gente tem hoje apesar de ter pelo menos 1.000 genes candidatos, esses genes precisam de ser validados pela identificação de mais de um caso, bem como o tipo de variante, a gente tem que ter mais de uma variante, pelo menos 2 casos com o mesmo tipo de variante, para a gente poder dizer que sim, a gente sabe que aquele gene pode causar autismo e aquela variante naquele gene pode causar autismo. Então, para tentar contribuir para essa área, a gente incluiu mais de 300 famílias, que são famílias atendidas pelo nosso programa de atendimento, de aconselhamento genético em TEA, que a gente atende desde 2001, o programa que a gente chama de ProGene, e o estudo da análise genômica de autistas brasileiros,
nesses últimos anos, permitiu a gente adicionar resultados confirmando 14 genes candidatos e sugerir 3 novos genes candidatos para o autismo. O que tem se mostrado que para a gente conseguir confirmar variantes, confirmar genes, precisa de casuísticas muito grandes. Então, aqui esse trabalho, que incluiu 35 mil indivíduos, cerca de 12 mil autistas, permitiu a confirmação de 102 genes, que, uma vez com alterações específicas, causam autismo. E para a gente também participar desses avanços mundiais, nós estamos participando do Consórcio Internacional de Autismo, que é coordenado pelo Joseph Buxbaum, de Mount Sinai, Nova York. Então, dentro dessa casuística, nós contribuímos com 200 famílias brasileiras. A maioria dessas variantes são raras e que tem um efeito grande, ou seja, uma única variante, como representado aqui nesse esquema à esquerda de vocês, representado com uma bola grande, representa uma única variante, o único gene alterado nessa criança, e essa variante, que a gente está representando aqui o indivíduo como um copo, se essa variante enche o copo, passa a ter um efeito clínico, ou seja, o indivíduo tem TEA. Então, essas 102 variantes que a gente confirmou, a grande maioria preenche esse modelo, ou seja, um único gene errado leva à manifestação do autismo. Só que esses casos representam 10 a 20%, e a maioria desses genes que levam a que depende de uma única variante, eles já foram, em grande parte, identificados. E o grande desafio atual é a gente identificar o modelo que a gente chama de multifatorial, que é o representado à direita de vocês. Nesse esquema, a gente mostra que as pessoas, tanto os pais, têm algumas variantes de risco representadas por bolas menores e maiores. As maiores são, em geral, raras, de médio efeito, e essas a gente ainda conhece muito pouco quais são essas variantes, quais são esses genes. Então, um grande desafio aqui é justamente identificar as variantes raras de efeito médio. Então, para a gente tentar contribuir para essa área, a gente iniciou um novo projeto de pesquisa recentemente, onde a gente estuda uma doença de neurodesenvolvimento, a distrofia muscular de Duchenne, é uma doença neuromuscular, onde afeta principalmente meninos, é uma doença rara, com 1 a cada 3.500 nascidos vivos. Hoje, a gente sabe que a variante nesse gene, que é o chamado gene da distrofina, ou DMD, de distrofia de Duchenne, é um fator de risco de TEA. E a gente observa que até 20% das crianças, dos meninos com Duchenne apresentam autismo. Um estudo realizado pela Elaine Zayk, da psicologia, e Luciana Madanello, revelou que numa amostra de 54 pacientes brasileiros com Duchenne, 20% têm autismo, né? Confirmando a maior incidência de autismo nesses casos. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe dos nossos resultados, que ainda são preliminares. Então, a gente está estudando Duchenne com autismo, Duchenne sem autismo, e eu queria destacar o resultado de 3 famílias. Coincidentemente, essas 3 famílias têm pares de gêmeos ou trios. E o que essas famílias têm em comum? Todas elas têm mutação no gene da distrofina. Algumas têm Duchenne TEA, outras só têm TEA, e outras têm, a terceira tem Duchenne TEA, e um caso tem apenas TEA. Né? O que o estudo genômico tem revelado nesses 3 casos? Variantes com diferentes efeitos clínicos, maiores ou menores, mostrando que para ter o autismo nesses pacientes, além da variante do gene DMD, precisa de variantes em outros genes. Então, em resumo, em relação ao que a gente chama de arquitetura genética em TEA, qual tem sido a nossa contribuição?
Primeiro, a maior evidência de 14 candidatos, 3 novos genes candidatos e 102 genes confirmados. Como que a gente interpreta essas variantes? Então, no gráfico aqui à esquerda, em vez de copos, a gente está representando por figurinhas, né, de pessoas. Entre 10% a 20% tem uma única variante de efeito alto, grande, que por si só causa o autismo. Mas a gente tem outras situações. Variantes em situações como nesse segundo esquema, é um acúmulo de variantes de efeito médio, e no extremo, a gente, representado pelas figurinhas em vermelho, a gente tem um acúmulo de variantes comuns de efeito baixo. No autismo, a gente pode encontrar qualquer uma dessas situações. E por isso que é tão difícil a gente desvendar a genética do autismo. Em Duchenne e TEA, os nossos dados preliminares estão sugerindo mais uma situação onde a gente tem um acúmulo de variantes raras que podem explicar, de efeito médio, que pode explicar o TEA nos casos de distrofia de Duchenne. Hoje esses dados da arquitetura genética podem ajudar nos pacientes? Então, primeiro, a gente aproveitou esses dados de 353 exomas para saber quantos desses a gente consegue fechar um diagnóstico. Então, os resultados apontam, a gente precisa ainda fazer novas validações, mas que 20% a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico pelo teste molecular. Então, hoje, baseados nos nossos dados e da literatura, nos casos de autismo, se recomenda, vale a pena fazer o sequenciamento completo de exoma, sendo que a gente vai conseguir fechar diagnóstico entre 10% a 20% dos casos, e os autistas que têm comorbidades têm maior chance de ter um resultado conclusivo. Nos casos de Duchenne e TEA, eu queria aqui deixar um recado, que essas famílias elas têm dificuldade de serem atendidas, dos médicos olharem as dificuldades comportamentais dessas crianças. Então, uma vez que tem o diagnóstico molecular de Duchenne, e se tiver demanda dos pais, é importante encaminhar para o psiquiatra, e a gente está incluindo novos casos na nossa pesquisa. Por fim, eu queria só listar algumas das pesquisas em andamento. A gente tem alguns projetos que a gente tenta, a partir da variante genética, entender o porquê do quadro clínico, o porquê das alterações comportamentais. Isso envolve, além da síndrome de Phelan-McDermid, a síndrome de TBCK. Estão participando de um novo projeto, junto com o Joseph Baxbaum, financiado agora pelo NIH, que é o projeto GALA, que envolve estudar populações na América Latina, e a gente pretende contribuir com 500 novas famílias brasileiras. Esperamos ter representantes de todo o Brasil, porque é importante ter a representatividade da diversidade brasileira nesse projeto. Por fim, queria mencionar sobre uma colaboração que estamos realizando com o CNP e o LNBio, são laboratórios de pesquisa de Campinas, em metabolômica em autismo. Esse projeto visa quantificar vários metabólitos no soro, visando também contribuir para desenvolvimento de marcadores para diagnóstico precoce de autismo. Os resultados ainda estão em análise e justamente essa segunda fase de análise vai ajudar a definir as próximas etapas dessa pesquisa. Então, essa pesquisa é liderada pela doutora Irene e vários pesquisadores colaboradores. Por fim, eu só queria deixar uma mensagem que a gente tem uma preocupação muito grande de dar o retorno aos pacientes. A gente faz, à medida que a gente vai conseguindo fazer essa etapa de devolutiva, que também não é fácil, e também chamar a atenção que as pesquisas em autismo são principalmente populacionais, ou seja, envolve o estudo de todos os pacientes simultaneamente. E nem sempre a gente consegue ter um resultado individual, né? Então, eu queria agora agradecer a todas as famílias que têm confiado no nosso trabalho, agradecer a nossa equipe organizadora desse evento,
além dos alunos, o nosso apoio de TI, a tradutora que participou ontem, lembrando que, graças a esse trabalho voluntário, a gente está fazendo esse evento sem custo para todo mundo. E aqui é o meu laboratório, que além dos, a gente chama dos autistas, tem os craniofaciais, que trabalham com pesquisa em craniofacial, e também a gente tem vários apoios, não só do genoma, como uma equipe clínica bastante colaboradora e pesquisadores colaboradores nacionais e internacionais. E não podemos deixar mencionar a FAPESP, que é a nossa principal financiadora. E muito obrigada a todos. Não sei se sobrou tempo, se tem questões e sobrou tempo para questões, né? Nós temos aqui uma primeira questão, professora Rita, da Ana Clara. Para quem deseja participar da pesquisa ou ter acesso ao atendimento particular, como proceder? Bom, eu não coloquei o nosso contato, mas depois a gente pode compartilhar. A gente tem um serviço, né, de atendimento e basta entrar em contato e pedir um agendamento. Então, na rotina, a gente instituiu esse ano um formulário para conhecer um pouquinho sobre cada um, e como a gente não tem recursos nenhum de apoio ao atendimento, a gente tem cobrado de quem pode contribuir. Então, e também a contribuição depende das possibilidades das pessoas. A gente não deixa de atender quem não pode contribuir, né? Então, a gente está buscando por recursos para ter um atendimento totalmente gratuito, mas a gente, até o momento, nós não conseguimos. Ao final, então, da apresentação, a gente deixa os contatos para quem estiver interessado. Ok. Bom, se não tem mais perguntas, podemos passar para a professora Helena. E nossa ideia é, no final do dia, abrir um final de discussão com todos os palestrantes que tiverem disponibilidade para ficar até o fim.